Convido você a abrir a palavra do Senhor em São Lucas capítulo 17. São Lucas 17, encontraram? O título do sermão: A fé no tempo do fim. Se você ler a Bíblia e estudar esse assunto nos livros da profecia, Daniel, Apocalipse, Hebreus, são livros muito afinados com o santuário celestial e o retorno de Jesus. Logicamente toda a Bíblia. São Mateus 24, São Lucas 21, São Marcos 13, você vai entender uma coisa: de nós será exigida uma fé, de nós será requerida uma fé diferente. E Deus, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, está permitindo prenúncios do tempo de angústia, para que a gente possa entender nesse momento a dependência que precisamos ter de Deus. Não uma fé infantil, mas uma fé arraigada, uma fé que supera o luto, a dor. Não que Deus não vai entender o seu choro, o seu luto, o seu sofrimento. Deus vai destruir o luto e o sofrimento. Mas nós precisamos de fé para passar por essas coisas, por essas provações. E você vai entender que tipo de fé, que espécie de fé é requerida de nós nesses dias. Então, São Lucas 17, o verso 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Guarde essa frase: de caminho para Jerusalém. Verso 20. Jesus agora atravessa a Galileia, passa o Rio Jordão e vai para a região em frente, do outro lado do Rio Jordão, em frente a Samaria. Jesus vai para Pérea. E provavelmente ali um grupo, ou no transcurso da viagem, em algum momento, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos: a você e a mim agora, virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem. Esse é o tempo que nós desejamos ver Jesus voltar. Agora, na outra frase, estou levando para o passado: e não o vereis. Jesus falando a eles: então vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia a vinda do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, referindo-se ao passado, a cruz, e seja rejeitado por esta geração. Agora Jesus falando do futuro, porque as coisas de Deus fluem do passado para o futuro, para o presente. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O dia, a hora era a cruz, os dias finais. Comiam intemperança, bebiam, bebedice, glutonaria, e davam-se em casamento. É uma expressão que significa imoralidade. Não é pecado errar, não é pecado casar, não é errado casar, mas a expressão se refere ao que esse mundo fez da bênção do matrimônio, da bênção da sexualidade, da perversão que nós estamos vivendo. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los.
E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Guarde essa expressão, não volte para trás. Verso 32. Só o verso 32 dá um sermão. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Verso 36, que em algumas versões existe, em algumas não, por isso está entre colchetes. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu Jesus, isso aqui é um provérbio, também dá outro sermão. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Verso 7 e 8 de Lucas 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando Jesus fará a justiça final, a justiça de Deus ela é plena, ela é completa, e a justiça de Deus é perfeita. E Jesus então faz uma pergunta que é o tema do sermão dessa manhã. Contudo, porém, mas, todavia, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé, em algumas traduções fala a fé na terra. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Muito bem, vamos ao contexto. Jesus fez 3 viagens pela região da Galileia no seu ministério. Nesse período aqui é considerado a última viagem de Jesus. E Jesus agora passa pela região norte, Galileia, Samaria, também passa por algumas regiões, não dentro de Israel. E agora Jesus se dirige para Jerusalém. Ele iria para a festa da Páscoa, onde seria julgado injustamente e morto. Era a sua última viagem. E ele sabia o que estava diante dele, e ele estava de caminho para Jerusalém. A sua última viagem missionária. Estava próximo da hora final de sua existência terrena. Irmãos queridos, não é isso que está acontecendo conosco? Não é isso que está acontecendo? Irmãos, nós estamos a caminho ou de caminho para o lar. Estamos voltando para casa, estamos indo para o Éden. À luz da profecia, nós estamos nos últimos quilômetros, ou nos últimos metros da estrada, não sei, Deus sabe o tempo, mas estamos na parte final. Já se passaram, estamos vivendo o final do 6º selo, já se passaram os 5 selos, já entramos no 6º selo há muito tempo, estamos no final do 6º selo, a abertura do 7º selo é a volta de Jesus. Já se passaram o período das 6 igrejas, estão no período da 7ª igreja, o final do período. Irmãos queridos, estamos em caminho para Jerusalém, é a parte final. Para Jesus era a cruz, mas para nós é o céu, é a redenção, é um novo lar, uma nova vida. Agora, que tipo de fé será exigida de nós, irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse 14, 12, você conhece: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou em Jesus. As duas coisas são verdade. A fé de Jesus e a fé em Jesus. Primeiramente, nós temos que ter a fé em Jesus, a tal ponto de ter a fé dele. Que fé? A fé que olha para frente. Jesus olhava para uma cruz, a hora, o dia, para o sacrifício como Cordeiro de Deus, carregando a culpa da humanidade, e ele tinha fé, segurança e certeza, porque estava amparado numa aliança, num compromisso, num pacto com Deus. Que tipo de fé, irmãos, será exigido de nós no tempo do fim? A mesma fé de Cristo.
Logicamente nós não estamos indo para a cruz, nós não estamos indo para o sacrifício, mas estamos indo para o tempo de angústia. Estamos e vamos viver daqui para frente eventos cada vez mais complexos, dias cada vez mais difíceis. Muitas vezes eu me pergunto, eu vou olhar aqui nessa câmera, eu vivi um período, e eu vou explicar então porque pode parecer que não estou vivendo, mas eu vivi um período ministerial na minha vida em Curitiba, como pastor da igreja por 6 anos, que foi um período assim, muito abençoado. E era um período assim de muita paz, de muita prosperidade, em vários aspectos. Não estou falando de coisas materiais, mas uma riqueza de detalhes espirituais e de milagres. Muitos milagres. Um dia, ali na igreja, na hora que eu estava pregando um apelo no sermão, uma irmã que era proprietária de um cartório se levantou no meio da igreja e começou a aplaudir. Eu fiquei extremamente constrangido. O pastor jamais deve receber aplauso, encômio, elogio. Essas coisas não fazem parte da necessidade do pastor. Tudo tem que ser encaminhado para Deus, encaminhar para Jesus, honra e glória a Ele. Mas a irmã levantou, começou a bater palma, e eu conhecia aquela irmã, tinha ido na casa dela tomar um chá da tarde, não fazia muito tempo, e eu olhei para ela e falei, irmã, com todo o respeito, não faça isso. Ela se empolgou com algumas frases, e eu fiquei constrangido, a igreja ficou constrangida. Mas o pastor Cláudio Bels, naquela manhã, ele viu que atrás de mim, no púlpito, havia um anjo. E muitos irmãos relataram que sentiam uma presença, mas o pastor Cláudio Bels viu um anjo. E essa irmã viu um anjo. Ela logicamente não estava batendo palma para mim. Ela na porta, ela chegou, me abraçou e disse, pastor, tinha um anjo atrás do senhor. Uau! Eu sei que tem aqui, ao lado dos filhos de Deus, eu creio nisso. Mas quando alguém vê... Então foi um período muito bom. E eu fico pensando nas palavras... do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo, que diz assim, quando vos disserem, Paulo diz, quando vos disserem paz, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Eu fico muitas vezes me perguntando, meu Deus, será que já passou o período de paz desse mundo? Será que já passou, apesar das guerras recorrentes? Mas será que já passou o período de paz, ou vamos viver um período de paz melhor do que passamos alguns anos atrás? Parece que a vida estava boa, né? Parece que as coisas estavam bem, não é? Para a sua empresa, para o seu negócio, parece que estava tudo certo. Será que já passou esse período? Não sei. Mas a Bíblia diz, quando vos disserem paz, haverá repentina destruição. E a fé que nós precisamos ter é a mesma fé que Jesus teve a caminho de Jerusalém. Irmãos, nós estamos a caminho para Jerusalém celestial. Você crê nisso? Você crê que está mudando para uma outra cidade? Você já está arrumando as suas coisas, que é o seu caráter, a sua vida diante de Deus, está colocando as coisas em ordem? Eu já mudei, eu e a minha esposa querida já mudamos 17 vezes, e quando chega o anúncio, temos que mudar. Aí você começa a arrumar as coisas para mudar. Primeira coisa que eu arrumo, minhas coisas particulares, depois os meus livros. Depois o resto o pessoal arruma lá, mas os meus livros eu arrumo. Para já chegar, está direitinho, as concordâncias, vocabulário, dicionário, comentário, minhas bíblias, espírito de profecia, tudo na ordem, a minha área de escatologia, tudo tem que estar separado. Você está arrumando as coisas, você está fazendo as malas, você tem fé que Jesus em breve vai voltar. Não estamos aqui marcando data, não estamos dizendo que amanhã, ano que vem, não importa. Jesus voltará e nós estamos a caminho, ou de caminho, para Jerusalém. É a fé que nós temos que ter nesses dias que assola a humanidade. É a fé de Jesus. A fé de alguém que caminhava para o sacrifício, para a cruz, para uma morte cruenta, horrenda, injusta. Irmãos queridos, agora São Mateus 17, verso 20 e 21. Então, nessa viagem, interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus disse, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. São
aliás, 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. O Espírito Santo no coração do crente, diz Ellen White, torna-o completo em Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Deus criou o homem para a associação com Ele. O homem peca e Deus estabelece o período dos altares. Ali Adão e Eva e as suas gerações iam ter comunhão com Deus. Até a era patriarcal era um lugar de comunhão com Deus. Aí Deus manda Moisés fazer um santuário móvel, diz: far-me-ão um santuário, Êxodo 25:8, e habitarei no meio de vocês. Deus vem para mais perto, Deus está no meio do seu povo. O santuário de Salomão, depois da reconstrução do período de Herodes, ainda era o templo. Deus chegou um pouco mais perto, a sua glória se manifestava também no Shekinah. Agora é o templo fixo, mas depois da encarnação, irmãos queridos, a Bíblia diz: eu e o Pai viremos e faremos morada nele, dentro dele. O reino de Deus está dentro de vós. Quem tem o Filho tem a vida, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem tem Jesus, quem tem o representante de Jesus, o Espírito Santo de Deus dentro de si, já tem o reino de Deus. Por isso que, quando uma pessoa descansa, quando uma pessoa morre, na segunda-feira da semana que passou, bem cedinho, o Wilson Azevedo e a Rose: pastor, o pai não passou bem a noite, querido irmão Elias Azevedo, estava com câncer, queria ficar em casa, ficou muito bem em casa. Wilson e Rose, eu sei que vocês estão assistindo, meus amados. Os netinhos seguravam a mão do vovô, 87 anos. Não ia mais para o hospital, não quero ir para o hospital, quero ficar aqui. Então o irmão Elias Azevedo, segurando as mãos dos netinhos, com muita paz, com Cristo cheio do Espírito Santo, em paz, apesar de ter passado a noite vomitando sangue, mas em paz, ele disse para os netinhos: logo, logo vai passar, tudo já vai terminar. E com uma serenidade de só quem tem Jesus dentro, segurando as mãos dos netos, ele dormiu. Fizemos o funeral no jardim da sua casa. Que morte! Deus odeia isso. Mas em termos de salvação, ele foi selado, um bem-aventurado, um justo que dormiu em Cristo Jesus. Que exemplo! Por isso que a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem tem o Espírito Santo tem a vida, o reino de Deus está dentro de vós. Ah, irmãos queridos, quem tem Jesus tem o reino como realidade. Agora, São Lucas 17, 26 a 30, senão não avanço. 26 a 30 diz assim, agora quero entrar um pouquinho no coração do sermão. Assim como foi nos dias de Noé. Ah, irmãos queridos, assim como foi nos dias de Ló. Ah, irmãos queridos, eu vou falar só desses dois aqui no início. Por uma questão de tempo eu não vou ler. Mas depois você leia a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 a 7. Onde Pedro faz um apanhado das palavras de Jesus. Noé, o pregoeiro da justiça, a fé de Ló, dias sodomitas. Pessoas que me amam, que gostam muito de mim, porque são da minha família, dizem assim, pai ou pastor, assim ele me chama, o meu querido genrinho, ele diz assim, pastor, às vezes você fala muito de sodomia. Eu falei, é verdade, eu falo mesmo, porque é o que nós estamos vivendo. A fé que será exigida de nós, será a fé de Noé. Logicamente muitos dormiram antes do dilúvio em Cristo, em Deus, mas Noé e a sua família. Mas irmão, no tempo do fim vai ser pior, haverá ruptura familiar. O casal estará na cama, um salvo, outro perdido, um será levado, outro deixado. Duas mulheres estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Haverá ruptura na igreja, haverá ruptura entre os amigos, haverá ruptura no seio familiar. Que tipo de fé temos que ter?
Primeiramente a fé de Noé, que esperou em Deus, quando nunca havia chovido. Mas Deus falou, vai chover. E ele creu, salvou a sua casa e a sua família. Mas Ló, houve uma ruptura, porque a mulher de Ló amava demais Sodoma. Era muito secularizada. E quando os anjos apertaram com ele, se Deus não tivesse mandado os anjos lá, Ló e as suas filhas nunca teriam sido salvas daquela destruição. E pela intercessão de Abraão, os anjos foram lá e apertaram com eles e quase que arrastaram eles. Os namorados ou noivos das filhas ficaram, morreram. Agora imagine, irmãos, a cena. Quando aqueles homens tentaram violentar os anjos. Você sabe o que é isso? E você sabe que tipo de violência eu estou falando? E Deus olhou do céu, e eu penso que Deus falou assim, escuta, vocês estão pensando o quê? Quando Ló disse assim, abusem das minhas filhas a noite toda, deles não, porque são estrangeiros, eram anjos de Deus, e eles foram atacados de cegueira, dias sodomitas, não tem como esconder. A fé que temos que ter nesses dias é a fé de Noé, a fé de Ló, em dias que antecedem a volta de Jesus, como dias antes do dilúvio, uma fé que exige. Eu vou citar algumas coisas aqui. Precisamos ter a fé de Abraão, o peregrino hebreu, a fé de Ananias, Misael e Azarias. Logo, irmãos, haverá um governo plenipotenciário nesse mundo. Logo haverá um decreto universal. Logo haverá uma adoração compulsiva. E você e eu vamos escolher a fornalha ardente ou uma adoração compulsiva, um decreto universal e um governo plenipotenciário. Nós vamos olhar para o céu e dizer, eu adoro a Deus. E nós vamos dizer como Ananias, Misael e Azarias, os nomes judaicos. O rei fica sabendo uma coisa, eu acho tão legal esse negócio. Parece que eles têm sabe, às vezes eu falo muito rápido, eu tenho que falar um pouco mais devagar. Mas você tem que desconfiar de um cristão que não tem bom humor. O cristão ele é bem-humorado. Muitas vezes ele não é feliz, mas ele é alegre em Jesus. E esses camaradas, eu penso que até num tom de ironia, eu imagino eles olhando para o Nabucodonosorzinho e falando assim, ô Nabucodonosorzinho, fica sabendo de uma coisa, camarada. Se Deus quer livrar a gente da fornalha, Ele vai livrar. Agora, adorar o teu Deus, esquece. A gente já tem uma decisão tomada. Então vocês vão para a fornalha. Para nós não importa a fornalha. Martinho Lutero diz, você não pode pregar o evangelho sem dano. Irmão, você não pode ser um cristão sem dano, sem perda. A fé que temos que ter, a fé desses três rapazes. Jesus falou assim, vocês estão dispostos a ir para o fogo? Então eu entro com vocês. Essa é a boa nova do evangelho. Nunca uma pessoa é tão grande diante de Deus como quando ela se tornou ou se torna mártir por causa do evangelho. Todo mártir morreu como um vencedor. E a fé que já é exigida, requerida, necessária para esse tempo é a fé dos 3 garotos hebreus. A fé de Daniel. Lá vai o Dario, né? Ó Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus te livrou da boca dos leões. E Daniel, né, olha para cima e diz assim, ó rei Dario, o meu Deus me livrou da boca do leão, dos leões. A fé de Daniel, a fé de Pedro, o arrependido, a fé de Paulo, o incansável apóstolo aos gentios, que olhava para a morte como glória, a fé de Tiago, o primeiro apóstolo a morrer pelo evangelho, a fé de Estevão, mártir do evangelho, a fé de Esther diante de um decreto de morte, a fé de Ruth, a fé de Raabe a libertadora, quando entendeu que ninguém podia deter Deus, a fé de Maria Madalena, o mais lindo testemunho da graça transformadora. Mas também tem a fé dos imperfeitos, né? Todos eles eram. A fé de Davi, a fé de Salomão, a fé de Elias, que em algum momento fraquejou. Todos somos iguais. Mas quando você lê Hebreus 11, você vê ali Sansão, Gideão, Baraque, homens, profetas que deram a vida. É essa fé que nos é exigida, essa fé que nos é necessária nesse tempo.
E indo, irmãos, para São Lucas 18, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola, isso aqui é um outro sermão sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se você não quer que a tua fé esmoreça, não esmoreça na oração, não esmoreça no estudo da lição da escola sabatina, que é um instrumento de Deus para te jungir a comunhão diária. Por detrás de cada apostasia, já escreveu Moody, por detrás de cada apostasia existe o drama de uma Bíblia abandonada. A pessoa não esmorece assim, ela para de estudar a Bíblia, ela para de orar, ela para de pregar, ela para de exercitar os seus dons, então ela esmorece. Sem oração vai haver o esmorecimento, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no verso 7 e 8 de São Lucas 18 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?